Oi, gente, vim trazer para vocês o tutorial da nossa cestinha de Páscoa. Todos os itens você encontra no nosso site, na nossa loja, e nós vamos utilizar basicamente 3 itens aqui, que é a base para adiantar, mas para quem não quiser fazer com base, eu vou deixar a receita escrita do gráfico, né, para vocês na descrição. A nossa orelhinha, eu usei nesse modelinho dobrado dourado. E também a nossa alcinha que vocês encontram lá no site, tá bom? Então, fazendo com a nossa base, nós vamos iniciar, né, preparando a nossa base. Que a gente vem aqui e vamos fazer pontos baixíssimos por volta de toda a base. Então, puxei o fio aqui por baixo, ó. Tô usando nesta etapa uma agulha de 4 milímetros. Só para a gente conseguir passar a agulha por dentro dos buraquinhos. Puxei para o lado e fechei. Insiro novamente no buraquinho, puxo o fio e já fecho o ponto diretamente, fazendo pontos baixíssimos por toda a volta. Ó, muito simples essa parte. Insere sempre no próximo buraquinho e já vem fechando o ponto. Sem segredo. Ah, esqueci de dizer, eu estou utilizando esse fio xadrez, que você também encontra lá no nosso site, na espessura de 26 milímetros, mas também dá certo com a espessura de 36 milímetros. A diferença é que a peça vai ficar um pouquinho maior, mas dá para fazer com ambas as espessuras, tá bom? E aqui a gente já está contornando toda a base. Eu faço isso para dar um acabamento melhor, para não ficar aparecendo os buraquinhos, né? Que é a forma certa de preparar uma base de acrílico ou do que você for utilizar, é fazer essa preparação antes. Aqui, no último ponto, a gente vai inserir, ó, no último buraquinho, insere a agulha, traz essa ponta lá do início para frente, ó. A ponta cortada, passa ela toda. Passei ela toda, agora a gente vai vir aqui nesse primeiro ponto, embaixo das 2 alcinhas, puxo o fio pra fora, insiro, a minha agulha ela precisa sair aqui nesse buraquinho novamente, insiro por trás, ó, saiu aqui no meio, e aí eu puxo esse fio aqui pra dentro. Que aí a ponta e o fio do novelo vão ficar aqui em cima. Agora a gente vai inserir a nossa agulha aqui no meio, ó. De onde tá saindo a ponta cortada, a gente vai inserir no mesmo lugar e puxo o fio pra frente. Puxei, puxo o meu fio do novelo e fecho o primeiro ponto baixo. E a gente vai seguir fazendo pontos baixos até o centro aqui. Essa quina tem 3 pontinhos, ó. 3 furinhos, 1, 2, 3. Aqui no meio a gente vai colocar um aumento, ó. Vim na primeira, fiz um ponto baixo normal. Aí aqui, nesse meio, no ponto do meio, a gente vai fazer um aumento. 2 pontos no mesmo buraquinho. Agora, no próximo, a gente faz um ponto sozinho normal. E aqui a gente vem seguindo, fazendo um ponto sozinho sempre. Até a gente chegar lá do outro lado, pra gente precisar fazer esse aumento. Como a gente está trabalhando com uma agulha menor, a gente pode deixar os pontos bem soltos, viu? Pra ela não ficar repuxada. E quando a gente trocar de agulha, não sentir muito essa diferença. Então, aqui novamente, aqui, aqui, fiz o primeiro ponto aqui, ó, da sequência de 3. Aí, aqui no do meio, a gente faz o nosso aumento. Lembre de deixar as laçadas sempre folgadas, que a gente está trabalhando com uma agulha menor.
Fiz o meu aumento aqui no pontinho do meio, no próximo faço um ponto normal e vou finalizando. Esse fio que tá solto aqui, a gente pode colocar aqui junto, ó, seguro com o meu dedo, pra gente crochetar por cima dele, ó. Insira minha agulha no ponto, deixo o fio por cima, ó, passo outro por cima e fecho meu ponto, que ele vai ficar bem presinho quando a gente terminar. Aqui tô chegando no último. E ó, o fio tá preso. Agora, aqui a gente vai fazer um truquezinho pra gente não precisar efetuar o corte da linha. A gente vai aumentar essa laçadinha, vai inserir a agulha aqui, ó, na primeira correntinha por baixo das duas alcinhas, puxo meu fio pra frente, aumento bem essa laçada para eu abraçar a peça com essa laçada. Então, a gente tá aqui, ó, a gente vai pra esquerda, passa a esquerda e passa a peça por dentro. E agora a gente puxa a laçada, o fio, né, pra essa laçadinha fechar. E aí, pronto. A gente fez um fechamento fake aqui, ó. Ajeita bem. E agora a gente pode trocar a agulha. Larga essa agulha. E vamos pegar uma agulha número 6. Venho aqui no próximo ponto, ó, de onde tá saindo essa laçadinha fake. Insiro aqui no meio, pego a alcinha de cima e pego essa alcinha aqui de dentro, ó. Tá vendo essas alcinhas? Então, a gente vai inserir sempre aqui no meio e pegar essa alcinha daqui de dentro. Puxo pra fora e fecho meu ponto. Vamos fazer isso em todos esses pontos, ó. Insiro aqui no meio, tá aqui a correntinha, insiro no meio, peguei a alcinha de cima e pego a alcinha de dentro também. E a gente vai fazendo isso por toda a volta. A gente vai... Que aqui a gente já tá fazendo a primeira carreira de subida da peça. Que ela já vai começar a dobrar. E aí, quando eu chegar lá no final, eu volto aqui pra gente finalizar essa primeira carreira. Cheguei aqui no penúltimo ponto, vou fazer normal. E aqui no último ponto, é aquele ponto que a gente fez a laçadinha fake. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa laçadinha de cima aqui, ó. E pegar o ponto daqui de dentro também. Pronto. Aí, agora, a gente já pode ajeitar, que a gente já tá fazendo a subida. E olha o tamanho perfeito de um Kit Kat. Agora, a gente vai fazer o fechamento da carreira. Aumenta essa laçadinha, insiro a agulha aqui por baixo, ó, do primeiro pontinho, primeira correntinha do primeiro ponto, puxo pra trás, dou uma ajustada pra ficar só uma pontinha aqui. Insira a minha agulha aqui no Vzinho, nós vamos fazer ponto baixo centrado. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, nesse meio. Inseri, puxo o meu fio do novelo pra frente e insiro a minha agulha dentro dessa argolinha que ficou ali atrás. Puxo de novo e fechei o meu primeiro ponto. Agora, no próximo, a gente insere aqui no meio do Vzinho, ó, para fazer o ponto baixo centrado e fecho. E assim a gente vai seguindo, fazendo um ponto sobre ponto. Não tem aumentos mais, a gente vai fazer a segunda carreira e as próximas 3 carreiras dessa mesma forma.
fazendo ponto sobre ponto. A gente vai fazer, como eu falei, total de 5 carreiras. Então, a gente fez a primeira, que foi pegando na base. A gente tá fazendo a segunda. E a gente vai fazer mais 3 carreiras. Então, o total vão ser 5 carreiras, sendo que a partir dessa segunda, os fechamentos são iguais. Então, eu vou subir essas carreiras todas e no finalzinho, para a gente fechar a última carreira, eu volto para a gente dar continuidade à parte de finalização da peça. Cheguei aqui no final da 5ª carreira, vou fazer o meu último ponto. E a partir daqui, eu posso cortar o meu fio. Ó, aí eu puxei o fio todo para fora, insiro a agulha aqui embaixo da primeira correntinha, puxo o fio para dentro, venho aqui, ó, aqui é o fio que a gente acabou de passar. Venho aqui nessa laçadinha e no meio aqui da correntinha de cima, puxo de fora para dentro. E aqui vai ficar fechadinho. Aqui a gente pega uma agulha menor e passa essa ponta aqui pelo meio, para depois a gente vir com um pinguinho de cola e finalizar. Sempre bom passar essa ponta até o final, porque quanto mais entre os pontos ela tiver, mais firme ela fica. Passei aqui, ó, vai ficar só essa pontinha de fora, vem com um pinguinho de cola e coloca aqui. Aqui tá a primeira parte. Agora, nós vamos fazer esse acabamento e colocar a nossa orelhinha. Eu decidi fazer com off-white, então eu vou começar daqui, ó, da onde nossos pontos finalizaram. Deixo uma pontinha para dentro, puxo o fio para fora e vou contornar com pontos baixíssimos. Ó, insiro a minha agulha dentro, puxo para fora e já vou fazendo o mesmo contorno que a gente fez na base de primeiro momento. Então, vai, insere, puxo para fora. Insiro, puxo para fora e já fecho. Insiro, puxo para fora e já fecho. Tô fazendo aqui o contorno e é com esse contorno que a gente vai colocar nossa orelhinha. A gente vai vir aqui e dar uma olhadinha onde vai ficar bem no meio. Ó, aqui eu já posso iniciar a minha fixação. Não vou colocar a quantidade de pontos certinho, porque pode variar de onde você iniciar na base, né? Mas é só você vir aqui, ó, coloca aqui onde vai ficar certo. Vai ser mais pra cá, vai ser mais pra cá. Então, aqui vai ficar bem no meio. Eu vou inserir minha agulha, vou posicionar a minha peça aqui, já segurando com a outra mão. Insiro a minha agulha no ponto, insiro a minha agulha aqui no furinho da orelhinha. Seguro tudo aqui, pego o fio e passo por dentro de tudo isso. Venho aqui pra frente e eu fecho. Eu tô usando uma agulha menor, mas pode fazer com a agulha número 6 também. Eu uso para ficar mais confortável. E aí vai depender do que você preferir. Eu prefiro para não enganchar, mas dá para fazer também. E aí lembrando que esses pontos tem que ficar um pouquinho mais frouxo. E aqui eu tô chegando no meu último buraquinho. Puxo para frente, aqui eu já posso trocar a minha agulha se eu estiver fazendo com outra. E vou continuar até o final, fazendo esses pontos baixíssimos. Vou fazendo até o final. Cheguei aqui no último ponto. Vou pegar essa pontinha aqui de dentro, puxo para fora, venho aqui no primeiro pontinho por cima, puxo para cima e da mesma forma que a gente fez lá na base, a gente vai inserir
a agulha aqui por dentro, para sair aqui de onde está saindo o fio. Puxo para dentro e já finalizou, e você nem vê a emenda. A gente corta aqui a pontinha do nosso fio, dá um nozinho. Deu um nozinho bem forte, a gente vai esconder essas pontinhas aqui por dentro, ó. Esconde também pra gente colocar um pinguinho de cola. De um lado e do outro. Esconde tudo, vem com um pinguinho de cola, que a gente já ajusta esse pontinho, ó. Nossa alcinha, eu vou pegar 2 pedaços de fio, insiro aqui, ó, com uma agulha menor, puxo pra fora, insiro aqui em cima também, puxo pra trás, né, pra fora, ó. Faço isso já dos 2 lados. E aí, a gente vai vir aqui, dobra bem aqui sua peça, e aí vai aparecer certinho onde você precisa inserir. Insiro aqui em cima, puxo o fio pra dentro. Insiro embaixo, ó, saindo na mesma direção, puxo o fio pra dentro. Aqui a gente dá um nozinho também, pra gente fazer o acabamento e ficar bem firme. E aí faz a mesma coisa aqui do outro lado. Tá finalizado aqui com a alcinha, agora pra dar o toquezinho final, a gente vem aqui com a cola e cola o nosso focinho. Pode ser com essa cola fria, pode ser com cola quente, o que vocês acharem melhor. E aí tá feita a nossa cestinha de Páscoa. Cabe um Kit Kat, cabe mais coisa com Kit Kat. Pra quem for fazer caça, né, aos ovos dos mini ovinhos, também dá pra fazer e fica muito fofinho. A gente usou o fio xadrez e o nosso kit, né? Mas também tem como fazer com outras cores, outras combinações. Opa! Não secou aqui ainda. E aqui eu vou deixar a receita do fundo em crochê aqui na descrição para vocês, mas com o fundo, né, da nossa base pet, fica bem mais rápido, vocês conseguem finalizar bem mais rápido para quem vai fazer uma grande produção. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.